O menino tinha família, tinha pai, mãe e irmão. Vivia sua vidinha como todo bom cristão. Dizem que foi da mãe do Pedro Malas Artes que ele herdou suas manhas, artimanhas, enganos, astúcias e malandragens. Pedro Malas Artes viveu muitas aventuras desde o dia em que saiu de casa, depois de repartir algumas poucas moedas com seus irmãos, que foram deixadas pelo seu pai desde o dia em que ele foi parar na terra dos pés juntos, bateu os canecos, vestiu o paletó de madeira, morreu. E Pedro Malas Artes foi sendo levado por uma aventura atrás da outra, cada vez mais longe, tão longe que para voltar para casa ficava mais fácil dar a volta no mundo. E foi o que ele fez. Será que passou por aqui? Será que passou acolá? Ou é na cabeça de alguém que Pedro Malas Artes está? Para viver grandes aventuras, é preciso se inspirar em histórias bem marotas que agora vamos contar. A primeira vez que o Pedro botou o pé na estrada foi para ganhar a vida. Em seu coração pulsava o desejo de atender ao único pedido da sua amada mãezinha, o de arrumar um trabalho de bom cristão. Saiu batendo de porta em porta e tudo que ele recebia era portas na cara. E lá foi o Pedro. O tempo das chuvas encontrou o Pedro na viagem. Oxe! Mas como promessa é dívida, ele não desistiu até que encontrou um fazendeiro. Esse Pedro é danado. Você é moço demais para tratar do gado ou para trabalhar na terra, disse o fazendeiro. Mas estou mesmo precisando de alguém para um serviço muito importante. Acontece que de uns tempos para cá, os trabalhadores não se levantam mais à hora de costume. Então, seu trabalho será o de acordar os trabalhadores todas as manhãs ao nascer do sol. Só isso. Mas você não pode falhar. Oxe! Acordar os homens, disse o Pedro. Só isso? Ah, mas isso era muito fácil e o Pedro dá conta. Ah, pode ficar sossegado. A partir de amanhã, antes do último galo cantar, farei a chamada. E pela madrugada, Pedro se levantou, foi até a janela e gritou: Manuel! Joaquim! João! Benedito! E depois voltou para a cama para dormir, já que estava tudo certo com o prometido. Tava tranquilo. E já com sol alto, o fazendeiro percebeu que nenhum dos trabalhadores estavam trabalhando. Como assim? E foi logo reclamar com Pedro. Então, você não disse que antes do galo cantar, chamaria todo mundo? E o Pedro, que tinha acabado de levantar, respondeu espreguiçando. Ai, se ninguém se levantou, a culpa não foi minha. Que eu chamei, isso eu chamei. E que culpa eu tenho se eles são grandes dorminhocos? Oh, mas que Pedro, que ele foi lá e acordou o povo. E o fazendeiro, muito bravo,
Mas é claro que não podia ouvir os seus gritos. Você tem que usar o sino, Pedro, e não a garganta. Tá ouvindo? Usa o sino da próxima vez. E no dia seguinte, os trabalhadores não apareceram na hora marcada. E o fazendeiro foi de novo reclamar. Por que não tocou o sino, Pedro? E o Pedro, ainda se espreguiçando, explicou muito calmamente. Porque o sino não tem corda, uai. Ó, Onde já se viu tocar o sino sem corda? então como que ele ia conseguir tocar? Então o fazendeiro mandou trazer uma corda. Mas no outro dia, o sol já estava alto e de novo os trabalhadores dormiam como anjos. Vendo isso, desta vez o fazendeiro pegou um cacetete e correu para a casa do sineiro, improvisado, disposto a aplicar-lhe uma lição de mestre. Ai, 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 ai. E Pedro, que estava gostando bastante da cama macia, Coisinha boa. explicou com a maior inocência. Primeiro o senhor disse que era para eu chamar. Chamei e ninguém ouviu. É. Depois que era para bater o sino. Dei-lhe uns pontapés. E ele não fez nada senão uma machucadura no meu pé. Ai. Veio a corda e esta manhã puxei a corda de um lado, puxei do outro e nada. Quer ver? Ai, seu desavergonhado! Rugiu o fazendeiro. Você é um grande malandro. Isso sim. Pois então, não sabe que a corda deve ser amarrada no sino e o sino colocado lá no alto do poste? Se amanhã não fizer esse serviço direitinho, verá o que lhe acontece. Ai. De madrugada, armado com um cacetete, o fazendeiro ficou aguardando do lado de fora da casa de Pedro. E como pensava, o sino não tocou. Não tocou? Não saiu som nenhum, Nada, 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 nadinha. nadinha de nada. Curioso, o fazendeiro foi pesquisar o motivo daquele silêncio. O que será que aconteceu? Foi até o poste e qual não foi o seu assombro quando notou que o sino estava lá, mas sem o badalo. Como assim? E claro que nesse estado o sino não poderia soar, chamando gente nenhuma para o trabalho, não é mesmo? É, o sino sem badalo não tem som. Pois é. Foi direto tirar a explicação com Pedro. Qual é a sua explicação dessa vez, Pedro? E o Pedro? Foi falando assim, ó, que espumava, que soltava espuma pela boca. Eixa, ele tava muito bravo. Mas o Pedro foi dizendo, com a fala mansa e rouca, ainda se espreguiçando de uma soneca gostosa daquelas. Aí está o poste, o sino e a corda. Puxei, mas o tal sino não tocou. O senhor desculpe, mas não me disse que era preciso badalo. Pois é, ele falou o sino, o poste e a corda. E o Pedro fez. Pois é. Mas o fazendeiro não quis mais saber de conversa. Desandou com um cacetete atrás do Pedro, pronto para lhe dar uma boa surra. Ai, ai, ai. Mas vê lá se Pedro esperou por isso. Partiu numa disparada louca e na corrida apanhou uma pedra de passagem. Atirou contra a casa do cão de guarda, que saiu assustado para ver do que se tratava. E quando viu o homem correndo atrás do Pedro, partiu logo atrás dos dois. Eita. Na correria, Pedro atropelou um bezerro Ai, ai, ai. que estava calminho ruminando no seu pasto. E quando viu isso, a mãe vaca saiu do estábulo e deu com o cão correndo atrás do fazendeiro e o fazendeiro correndo atrás de Pedro. Aí não teve dúvidas. Saiu correndo atrás do cão.
Entre o campo e a mata, numa árvore, tinha uma enorme casa de marimbondos. E Pedro resolveu pedir ajuda. Ai, mas que confusão! Lá ia o Pedro fazendeiro, o cachorro, a vaca. Pois é, mas o Pedro apanhou uma varinha, esperou o fazendeiro se aproximar e deu o sinal para os marimbondos. Tocou a varinha na casa deles e os desavisados nem perguntaram quem era o culpado. Caíram sobre o homem que estava passando sem dó. E o cão, que vinha logo atrás, levou também umas ferroadas pra valer. E para se defender, mordia e unhava o que pudesse. Nossa. Enquanto o homem, cego pela dor e pela raiva, distribuía cacetada à torta e à direita. O barulho era grande. E a vaca, julgando que ainda caçoavam dela e do bezerro, veio numa corrida doida e entrou no grupo. Ai, mas que confusão! E a vaca distribuindo as suas chifradas, as suas valentes chifradas. Por fim, cada qual fazia o melhor possível. Os marimbondos ferroavam, Ai. o homem batia com cacetete, o cão mordia e a vaca chifrava. Confusão! Mas peraí! E o Pedro nessa história? Bom, o único grande culpado pelo acontecido é que não se incomodou. Tomou seu rumo, assobiando uma alegre melodia, apreciando a manhã cheia de sol, que anunciava o fim da estação chuvosa. Em seu coração, o pedido da mãe se aquietou. Arrumar um trabalho de bom cristão. Bem que o Pedro tentou. Esse Pedro, hein? Ele apronta cada uma. É, minha gente, mas a partir daí o Pedro saiu mundo afora. E a situação dele não era muito boa, não. Tava bem ruim, viu? E ele seguiu o caminho? E onde foi parar, hein? Pois é. Só que, além da fome, de seu chapéu gasto e furado e da roupa em farrapos, o Pedro só tinha um velho saco de juta rasgado. Coitado. Uma penúria de dar dó. A única saída que ele viu foi ir para debaixo de uma ponte da estrada, meter-se no saco e ficar ali até que alguém passasse. E ele ficou lá no saco? Quando ouviu um trotar de cavalo aproximando-se, começou a gritar de dentro do saco. Não quero casar com a filha do rei! Não quero casar com a filha do rei! Como assim? Por que ele gritava assim? Que será que o Pedro ia aprontar dessa vez? Pois é, ao ouvir os gritos, o cavaleiro que vinha se aproximando foi saber o que estava acontecendo. Abriu o saco, de onde o Pedro saiu com a seguinte história. Graças a Deus que o Senhor me libertou. O malvado do rei, só porque eu não quero casar com a filha dele, mandou me enfiar nesse saco e me jogar aqui no rio até eu mudar de ideia. Não aguento mais de tanta fome. Mas mudar de ideia eu não mudo. Eu mudar de ideia? Então o cavaleiro perguntou: por que você não quer casar com a filha do rei? É porque o Pedro é decidido, hein? Pois é, decidido mesmo. E aí ele respondeu: porque eu sou um homem fiel. A princesa até que é moça bonita e seu pai é dono de tudo. Mas amo a minha noiva e é com ela que eu quero me casar. De imediato, o cavaleiro, verdadeiro lobo sobre pele de cordeiro, vendo vantagem naquele casamento, propôs: por isso não, meu amigo, conte comigo para te ajudar. Deixa eu entrar nesse saco, pegue o meu cavalo e suma logo para bem longe daqui. Mas antes, espalhe na cidade para chegar aos ouvidos do rei
a história de que passou por aqui e ouviu o moço gritando que quer casar com a filha do rei. E o Pedro, o que ele fez nessa história? Bom, Pedro disse para o moço: muito bem, se é do seu gosto casar com a filha do rei no meu lugar, entre no saco. E o cavaleiro entrou sem pestanejar, meteu-se no saco e logo começou a berrar: quero casar com a filha do rei! Quero casar com a filha do rei! Pedro amarrou a boca do saco, subiu no cavalo e foi-se embora. O rei, quando soube da história do homem dentro do saco gritando na margem do rio que queria casar com a sua filha, mandou seus capangas darem umas boas palmadas nele, prendê-lo por uns dias para aprender a não ser besta de se meter a casar com a princesa. Esse cavaleiro, hein? Com o dinheiro da venda do cavalo, Pedro comprou roupas novas, chapéu da moda, almoçou, jantou e comprou corda para sua viola. Ei, vai tocar uma moda boa por aí. E para onde é que o Pedro foi parar? Isso, nessa próxima aventura, a gente vai contar. E assim nós seguimos, procurando muito encontrar O Pedro ou as aventuras? Onde está um, o outro está. que só venturosas sejam as benditas aventuras. Nesta Kombi tão formosa, que bem-venturas fulguras.